Será que as plataformas Uber e 99 deveriam limitar a quantidade de motoristas cadastrados? Este foi o comentário do nosso colega Rafael. Eu vou falar aqui a minha opinião. Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que não por um único motivo. Ia prejudicar o consumidor. Porque qual que é a vantagem hoje do carro por aplicativo? É de ser mais rápido que o táxi. Você já fez a experiência de chamar um táxi, você que mora em bairro, para tu ver o tempo que demora para você conseguir um carro de táxi? É 40 minutos. Já o carro por aplicativo, independente de onde você mora, chamou o aplicativo em 1 minuto e meio, vai chegar um carro para você para te atender. Então eu acredito que não seria bom limitar, existir um limite para cadastro de motorista de aplicativo. Não, eu acredito que existem outras formas de diminuir a quantidade de motorista cadastrado. Porque a gente sabe, a única forma de melhorar a vida do motorista hoje, a única forma de melhorar a tarifa, o valor das corridas, é diminuindo a quantidade de motorista. E eu acredito que a quantidade de motorista cadastrado vai diminuir de forma espontânea. Porque o Uber, ele se expandiu através do boca a boca. Como que eu virei motorista de aplicativo? Vou contar para vocês agora um pouco da minha história. Em 2017, o Uber explodiu no Brasil. Eu trabalhava de carteira assinada e tinha um colega meu que ele se cadastrou e acabou virando Uber. Ele já tinha um carro, um Peugeot, e ele virou Uber. E ele ficava comentando comigo ali no dia a dia dele, como que era a vida do motorista de aplicativo. E cara, era só notícia boa. Ele fazia uma corrida, o lucro dele era quase 100% em cima da corrida. E o cara só andava com dinheiro, entendeu? O carro, trocava de carro todo ano. E foi através da referência dele que eu virei motorista de aplicativo. Eu não fui pesquisar no YouTube como que é o dia a dia do motorista de aplicativo. Foi através do boca a boca que eu virei motorista de aplicativo. Eu acredito que muitos motoristas que estão cadastrados foi porque algum colega incentivou ele a virar motorista de aplicativo. Hoje em dia, você que é carteira assinada, se você perguntar para um Uber se vale a pena trocar o CLT para virar motorista de aplicativo, ele vai falar que não vale a pena. Então esse boca a boca, nós mesmos fazia propaganda gratuita para Uber. Isso já não existe mais. Porque o motorista hoje que está falando bem dos aplicativos, ele está iludido. É impossível você falar bem de uma plataforma que está mandando corrida pagando 90 centavos por quilômetro rodado, sendo que o preço da gasolina está beirando R$7. Então esse boca a boca já não existe mais. E isso já é suficiente para diminuir a quantidade de motoristas cadastrados. Porque você vai perguntar para um Uber se vale a pena, ele vai falar que não vale a pena, ele vai falar para você pensar duas vezes, diferente de 2017, 2018, você perguntava para o Uber se vale a pena, ele falava na hora, pô, larga o seu CLT aí, você está ganhando R$2.000 aí, eu estou fazendo 6.000, 7.000 reais por mês. Então este boca a boca já não existe mais. Isso por si só já vai fazer a quantidade de motoristas cadastrados diminuírem. Além disso, automaticamente muitos motoristas estão quebrando. Agora em janeiro, por exemplo, quem não se planejou no ano passado, está quebrando agora em janeiro, porque não está tendo corrida suficiente para todos os motoristas. E agora em janeiro a gente tem que pagar o IPVA, além de pagar, né, o financiamento do carro, ou o valor da prestação do seu carro, ou o aluguel do teu veículo, e não está sendo suficiente, não tem corridas para todo mundo agora em janeiro. Então, automaticamente, a quantidade de motoristas vem diminuindo. Um segundo ponto que vai fazer também diminuir a quantidade de motoristas cadastrados é através do exame toxicológico, que vai ser aprovado. O exame toxicológico já foi aprovado no Senado, eu acredito que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados e o presidente ele vai assinar. Então, com o exame toxicológico, vai criar uma barreira para você se cadastrar para motorista de aplicativo. Porque quando eu fui me cadastrar, eu fiz o cadastro e na hora foi aprovado. Então, como diz aí o Rafael, qualquer Zé Ruela hoje pode fazer o cadastro, ele vai ser aprovado na hora, sem nenhuma vistoria no veículo. É automático o cadastro, você só manda a documentação, seu cadastro é liberado na hora. Eu me cadastrei em um dia, no outro dia eu já estava trabalhando como motorista de aplicativo. Então o exame toxicológico vai criar uma barreira. Às vezes o cara não é do tipo que usa todo dia algum entorpecente, mas às vezes ele sai no final de semana, vai pra balada, e lá na balada ele usa alguma coisa. Esse cara ele já não vai conseguir mais ser motorista de aplicativo quando o exame toxicológico for aprovado. Então para nós é uma vitória a questão do exame toxicológico, porque vai diminuir bastante a quantidade de motoristas. Porque hoje é muito fácil, qualquer um vai lá e se cadastra. Uma terceira forma
para diminuir a quantidade de motoristas cadastrados, deveria ser as próprias plataformas fazer ali uma espécie de pente fino nas contas fake. Existe muito motorista trabalhando com conta fake. Deveria existir um pente fino em cima dessas contas. Deveria existir uma fiscalização por parte do governo em relação às contas fake. Então, tirando as contas fake, acabando com boca a boca, né? Nós mesmos motoristas, a gente tem que parar de falar bem da plataforma. Porque você que está falando bem da plataforma, você está sendo desonesto. Porque a plataforma está explorando os motoristas de aplicativo, mandando corridas de 90 centavos, pagando 90 centavos por quilômetro rodado. É uma vergonha. Hoje em dia, no dia de hoje, as plataformas mandam a corrida pra gente pagando R$1 por quilômetro rodado. É uma vergonha, com a gasolina beirando R$7. Então, automaticamente, quem conseguir se manter como motorista de aplicativo em 2025 vai colher os frutos do futuro, porque eu acredito que de forma espontânea vai diminuir a quantidade de motoristas cadastrados. Porque eu, que tenho Uber como a segunda fonte de renda, eu fico pensando, caramba, se eu trabalhasse só como Uber, eu não conseguiria sobreviver. Graças a Deus, o Uber é minha segunda fonte de renda. Mas eu fico pensando, o cara que só tem o Uber como a sua única fonte de renda, como que ele está sobrevivendo? Ele tem que ficar 14 horas na rua, cara, trabalhando para conseguir tirar o mínimo possível para sobreviver. E você vai falar bem pro seu colega que está lá de boa na CLT? Você vai falar para ele que vale a pena largar o CLT e virar Uber? Entrar no financiamento aí de 60 parcelas para fazer corridas pagando R$1 quilômetro rodado? Então não tem como, no dia de hoje, em 2025, falar bem das plataformas. Então esse boca a boca ele já não existe mais. Eu acredito que pelo menos 80% dos motoristas de aplicativo hoje, eles vieram através do boca a boca. Ninguém vai lá no YouTube pesquisar. Claro, existem exceções, um ou outro vai lá pesquisar antes de virar motorista de aplicativo. Mas a maioria, assim como eu, veio através do boca a boca, do marketing espontâneo. Foi através do meu colega lá na CLT que eu virei Uber. Pra mim deu certo. Mas hoje em dia já não existe mais esse boca a boca. Eu mesmo não falo mais bem dos aplicativos. Infelizmente, não tem como falar bem. Para você ser sincero, você não vai conseguir ser sincero e falar bem das plataformas hoje em dia. Hoje em dia a gente só tira o suficiente para sobreviver, para pagar os custos do veículo e para pagar o consumo de combustível, para pagar as nossas contas pessoais, não sobra mais nada. Então este marketing pessoal ele já não existe mais. Então, na minha opinião, tá, eu acredito que não deve ser uma regra, né? Que nem nos táxis existe um limite para a licença. Eu não acredito que deve ser uma regra, um limite para motorista de aplicativo. Isso vai acontecer de forma espontânea, mas é um ponto muito interessante, porque para você ser motorista de táxi existe um limite de licença. Todos os municípios existe um limite para motorista de táxi. Não é ilimitado como é nas plataformas, nos aplicativos de transporte. Existe mais de 2 milhões de motoristas de aplicativo já no Brasil. Mas aos poucos vai diminuindo porque muito motorista está quebrando. Hoje mesmo, ó, tá chovendo, tá caindo água aqui sem parar e os aplicativos continuam mandando corrida a R$1 por quilômetro rodado. Por quê? Porque a demanda tá fraca. Em janeiro por si só a demanda já é fraca, porque tem muito motorista que se submete a fazer corridas pagando R$1 por quilômetro rodado, porque as plataformas estão tirando aí a parte dela, chega a 40% que a plataforma tira das corridas. Então isso por si só vai fazer a quantidade de motoristas de aplicativo diminuir de forma espontânea, sem precisar limitar a quantidade de motoristas cadastrados, assim como é no táxi. Mas é um ponto interessante, vamos debater esse ponto. Me fala aí nos comentários qual que é a sua opinião. Você acha que deveria existir uma regulamentação para limitar a quantidade de motoristas cadastrados? É um ponto interessante. Eu acho que não, porque, cara, os aplicativos de transporte foi muito importante para mim quando eu estava saindo da carteira assinada. Eu já estava ficando doente trabalhando com carteira assinada. Os aplicativos de transporte foi muito valioso para mim naquela época. E assim como eu estava estressado, estava ficando doente trabalhando com carteira assinada, tem muito jovem aí que também está na mesma situação que eu e está pensando em virar motorista de aplicativo. Não pode limitar, mas eu acredito que o exame toxicológico vai ser fundamental, vai ser um divisor de água. Mas é um ponto interessante. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que as plataformas Uber e 99 deveriam limitar a quantidade de motoristas cadastrados? Me conta a sua opinião aí nos comentários e vamos debater.